E hoje aqui, nós queremos terminar o livro de Colossenses no seu capítulo 4. Colossenses, capítulo 4. Então, eu vou pedir para você abrir lá, Colossenses 4. E, se for possível, eu vou pedir, não olhe mais para o seu celular, para quem está do seu lado. Foco. E a minha intenção é que Deus possa falar ao seu coração essa noite, através da sua palavra. Não é porque sou eu que estou aqui, mas qualquer um que estivesse aqui. Então, vamos abrir a palavra do Senhor em Colossenses 4. Quando o apóstolo Paulo escreveu esse livro, Colossenses 4, a história nos diz que ele estava preso e que ele envia uma carta de conforto aos irmãos em Colosso, e principalmente falando ali, combatendo uma das maiores heresias que eles viviam naquele tempo, que Jesus não era Deus. Então Colossenses, todo o livro de Colossenses, vai trabalhar essa certeza que Jesus Cristo é Deus, que sua obra na cruz foi feita de uma vez por todas. Colossenses, então, vai mostrar essa verdade maravilhosa. O que Jesus fez ali e que nada, absolutamente nada, ficou para trás. E nós entramos, então, no capítulo 4, depois de um dos textos mais lindos da Bíblia, que é Colossenses 3. Se Jesus já fez tudo por mim, como eu devo andar agora? Fazer morrer a minha velha natureza. Então, nós adentramos no capítulo 4, com algumas considerações finais, algumas admoestações, alguns conselhos importantes para nós. Colossenses 4. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo que o Senhor nos ensine, Senhor. E que a nossa mente, o nosso olhar esteja cativo, Senhor, a Cristo. Possamos, Senhor, simplesmente olhar para Ti. Simplesmente olhar para Ti. Eu quero olhar para Ti essa noite. E para aquilo que o Senhor quer dizer. Em nome de Jesus. Amém. Colossenses 4:1 diz assim: Senhores, tratai aos servos com justiça e com equidade, certos que também vós tendes Senhor no céu. É um finalzinho do capítulo 3. E nós entramos em Colossenses 4 no trecho que eu gostaria de dizer a partir do versículo 2, que diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Eu não sei se você já conversou com alguém, eu já conversei com alguns aqui, especialmente no começo da caminhada cristã. E aí, pastor, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, eu estou passando por essa dificuldade. E eu dizia assim: meu irmão, minha irmã, ore. E a resposta automática era: já orei. Tudo bem, eu sei que o irmão, que a irmã orou. Mas a Bíblia diz assim: perseverai na oração. Eu gosto muito do exemplo de Jairo. Jairo era chefe de sinagoga, Jairo era um teólogo, Jairo era um conhecedor da lei, ele conhecia toda a ordem dos livros na sinagoga, e a filhinha de 12 anos ficou doente, e ali ele entra em desespero, ele não podia fazer absolutamente nada, os médicos já tinham ido à casa de Jairo e nada, e aí então ele ouve falar que Jesus está chegando com o bote na praia, ele corre até lá. E a Bíblia diz assim: e ele lhe suplicou insistentemente para que Jesus fosse com ele, diz a Bíblia, e Jesus foi. Insistentemente. Sabe o que isso quer dizer? Perseverai na oração. Eu não sei quantas vezes você vai orar pelo mesmo assunto. Não sei se você já viveu isso. Eu às vezes vou a algum lugar fazer uma visita, e às vezes na casa do irmão, da irmã, é um pouco difícil de estacionar. Eu faço aquela oração pipoca, aquela oração relâmpago. Você já fez? Senhor, me dá uma vaga, eu preciso chegar nessa visita. Quem aqui já orou assim, deu certo? Aí, ó, dá certo, gente, né? Agora, eu não fiquei perseverando, dando 15 voltas no quarteirão. Mas às vezes, determinados assuntos, a palavra de Deus diz
para a gente perseverar na oração. E quando eu leio aqui perseverar na oração, eu entendo o que está lá em 1 Tessalonicenses 5,17, que oração é estilo de vida. Orai sem cessar. Perseverai na oração, todos os dias, toda hora. Senhor, a roupa que eu vou usar. Senhor, a pessoa que eu vou encontrar. Senhor, a reunião que eu vou participar. Senhor, agora que eu vou de tal lugar para tal lugar. Senhor, essa reunião é difícil. Senhor, a sala de aula, a prova. O Senhor pode ir comigo, o Senhor pode participar comigo. Isso é perseverar na oração. E vigiando, porque os dias são maus. Nós vivemos tempos difíceis de manejar. Está ficando difícil, está ficando cada vez mais difícil, mas a Bíblia diz assim, perseverai na oração, vigiando, mas com ações de graça, com gratidão. Então, terça-feira, quem me acompanha aqui no YouTube, quando nós oramos, nós temos assim, né, motivo de intercessão, né, o Robson geralmente acompanha, está lá, e a gente põe lá os motivos, os irmãos colocam, a gente ora. Agora, a sua gratidão, nós temos um momento que nós só agradecemos, e nós agradecemos, depois um ora pelo outro. Isso é interessante, né? É essa coisa do ações de graça. E eu entendo ações, como movimento. Então, a vida do crente, em todas as áreas, tem que ser uma vida de gratidão, um coração grato, não só na oração, mas também nas atitudes. Então, servir ao Senhor com alegria é gratidão. Adorar é gratidão. Nós contribuímos aqui com gratidão por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem sido. Então, perseverar na oração. E o texto continua. Suplicai também, ao mesmo tempo, também por nós. Paulo está falando, ele e os seus companheiros, para que Deus nos abra a porta à palavra. Deus nos abra a porta à palavra. A fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Lembra, Paulo estava preso, estou algemado. E ele diz assim, ore por mim, para que me abram porta à palavra. Você sabe quem abre porta para você pregar? Deus. Eu não sei se você já chegou em sala de aula ou numa reunião no seu local de trabalho orando. Senhor, hoje eu quero falar de Ti. Abra a porta à palavra. Experimenta orar assim um dia. Eu lembro uma vez eu estava com tanta sede de falar de Jesus, mas eu estava inconveniente. Estava mesmo, eu era jovem na fé, então eu queria falar, chegava as pessoas... Aí eu entendi, depois de ler esse texto, quem abre a porta é o Senhor. E lá em Efésios 6 fala a mesma coisa. Para que me seja dada a palavra. E aí então eu tinha uma moça que eu dava aula de inglês para ela, lá perto do Shopping Eldorado. E eu fui naquela época, né, pegava o busão até o fim da Paulista, descia de ônibus até lá, aquela região. E eu fui orando, Senhor, me ajude a falar de Jesus para alguém. Eu não sei se é essa moça que eu vou dar aula, eu não sei se é alguém no Shopping Eldorado, porque eu estou adiantado, eu não sei. E aí eu andei lá no shopping, olhei, achei tudo bonito, olhei as lojas, falei, que roupa bonita, mas não vai dar, né? Aquela coisa quando a gente vai em shopping, né? E aí eu fui para a casa dela, atravessei a passarela, era ali do outro lado. Começou a aula, ela disse assim, Teacher, em inglês, né? O que você acha da vida eterna? Que beleza, hein? Que pergunta, hein? Levantou assim. Eu lembro que aquela aula terminou com uma oração. Ela entregando a vida a Jesus. Eu lembro um alto executivo de uma empresa mexicana também, nós estávamos ali naquele momento. E não é que ele fez a mesma pergunta? Ion, o que é a vida eterna para você? Eu vou cancelar minha agenda da tarde, vou pedir um almoço para nós dois. Você pode me explicar isso? Eu lembro que nós oramos, eu dei mais que um carpinteiro para ele, poucos dias depois eu liguei, e aí, como é que você está? Ele falou assim, hoje eu tenho um carpinteiro na minha vida. Deus dá a porta à palavra. Quem faz o convite é o Senhor. Nós não precisamos cavar. Quem dá o convite é o Senhor. Quando a Derlene for atrás de você e falar assim, faça uma devocional, pode ter certeza que é o Senhor abrindo porta à palavra. Para você contar o que Jesus fez, como o Robson contou hoje aqui de manhã. Deus abre a porta à palavra. E vai mais ainda, né? Paulo estava preso. Aqui ele fala algemado. Se fosse nos dias de hoje, ele está com a tornozeleira eletrônica. Vamos rastrear Paulo para onde ele vai?
se ele saiu. Mas mesmo preso, ele falou assim: eu quero pregar. Eu quero que gente venha aqui e eu possa falar dele. E o texto continua. Para que eu o manifeste como devo fazer. Paulo tinha uma preocupação: manifestar ao Senhor Jesus Cristo com propriedade, como Jesus Cristo é. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo morreu na cruz, Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, Jesus Cristo venceu a morte para você poder andar em novidade de vida, e é esse Jesus que você deve apresentar. E eu quero dizer uma coisa para você: apresente esse Jesus a si mesmo todos os dias, para você manifestá-lo como deve fazer. Esse é o intuito. E olha no 5. Portai-vos com sabedoria, para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. O que é portar-se? Alguém quer arriscar? O que é portar-se? Eu vou me portar. O que é isso? Comportamento, o que mais? Pode falar. Posicionar. Postura. Eu gosto muito dessa palavra em grego, é peripateite. Significa onde eu for, por onde eu andar, o derredor que eu estiver, eu tenho que ser sábio. Então, como eu vou ser sábio no meu trabalho, como eu vou ser sábio na minha sala de aula, como eu vou ser sábio na escola, como eu vou ser sábio no prédio, como eu vou ser sábio na rua, como é que eu vou ser sábio na igreja. Mas o texto está falando: portai-vos com sabedoria com os que são de fora, porque os de fora não conhecem Jesus. E eu lembro do velho Spurgeon: viva Jesus e, se for possível, pregue, para que as pessoas saibam quem é o teu Deus. Quem é o teu Deus? Que brilho é esse que você tem nos teus olhos? Eu não sei se você já viveu essa experiência, mas às vezes você vai num lugar, a pessoa te trata tão bem, tem um sorriso nos lábios, é uma coisa diferente, está escrito aqui alguma coisa, e você fala assim: você é crente? A pessoa fala: eu sou de Jesus. Porque a postura chama atenção. Pior coisa, né? Alguém pergunta: fulano, você é crente? Sou. Não parece. Dói. A Bíblia diz: portai-vos com sabedoria com os que são de fora e aproveitai as oportunidades. Porque quem dá oportunidade? É o Senhor. Por 18 anos eu tinha anualmente 1000 alunos. E logo eu identificava os crentes. Eu falava: vem cá, você vai ser meu escudeiro de oração, ore pela tua turma. Ore pela tua turma, ore pela tua turma, ore pela tua turma. E as oportunidades não vinham para um professor que ficava meia hora dando aula por semana. Mas aqueles que estavam dentro de sala de aula, eles eram sábios que tinham que estar ali em oração e aproveitando as oportunidades. E quantas almas eu não vi ganhas para Jesus, alcançadas para Jesus, através deles que eram os escudeiros de oração. Eu lembro de uma turma que batia o sinal 1h30, todo mundo ia embora, eles se reuniam para orar de mão dada. 5, 6. No final do ano era quase a classe inteira. Porque um resolveu orar. Aproveitai as oportunidades. Porque Jesus vai voltar. E eu garanto que Ele vai cobrar de você as almas que Ele pôs diante de você. Eu tenho certeza disso. E aí, pregou para Ele? Pregou para Ele? Você falou do meu amor para Ele? A vossa palavra, desculpa, eu escrevi aqui, né? Saber lidar com os de fora é saber lidar com os não crentes, ficar em Jesus, né? Andar, aproveitar. Essa palavra é muito legal, é exagoraço, né? Que significa pagar o preço, redimir o tempo. Paga o preço da oportunidade, não perca tempo, é isso que o texto está dizendo aqui. E aí nós lemos assim, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Eu vou pedir licença aqui para a clínica IPBI, como disse o Robson de manhã, mas eu olhei um pouquinho as propriedades do sal no organismo, depois a Ana aí vai explicar para vocês e outros aí, né? O sal tem o poder de salgar, né, de dar sabor, conservar,
Mas no corpo humano, regulação de líquidos, funções nervosas e musculares, influencia na pressão arterial, absorção de nutrientes, por aí vai. O sal é extremamente importante. E Jesus Cristo uma vez disse que os seus discípulos seriam sal da terra e luz do mundo. E como restaurar o sabor do sal? Para nada serve, senão para ser pisado pelos homens. E ele diz que a vossa palavra seja temperada com sal. Sabe o que é temperada com sal? Eu sempre falo que comida com sal é boa, comida com muito sal é ruim, comida sem sal, Alguém aqui já fez regime com restrição de sal, algum tipo de... Olha, eu tenho que cortar o sal por causa da pressão. É uma delícia, né? Comidinha sem sal, né? Mas quem gosta de cozinhar, tem alguns aqui, né? Nós temos aqui o nosso pizzaiolo Mor, né, que é o Doutor Pizza. Nós temos aqui Pada, nós temos Ricardo, pessoas boas de cozinha, né? As irmãs, a maioria, né? Nós temos uns chefes aqui. Paulinho é um chefe, né? Profissional da culinária. Não é todo momento que eu posso pôr sal, né? Então eu vou fazer a comida, já põe o sal de cara. Não, às vezes você tem que ir pondo para atingir o sabor ideal, não é assim? E quando diz o texto aí, a vossa palavra seja temperada com sal, a gente precisa saber o momento de falar. Eu não sei se algum aqui, às vezes a gente recebe uns vídeos, eu recebo muito vídeo, a maioria eu peço perdão, eu não assisto porque não dá tempo, né? Muita mensagem, às vezes as importantes passam, né? Mas eu recebo às vezes, tanto no Instagram, no WhatsApp, um monte de videozinho, mas eu vi um lá, que ele chamava algo mais ou menos assim, palavras erradas nas horas erradas. Eu falei, isso deve ser interessante, eu parei para ver. Aí aparece uma situação de velório, chegou a pessoa lá, há males que vêm para bem, né? Então, assim, como a pessoa às vezes se coloca errada numa situação errada. Então, sal é algo que eu preciso ir colocando aos poucos. A minha palavra nem sempre ela possa ser de cara, né? Olha como o texto termina. Para saberes como deveis... Desculpa, respondere. O que é? Responder. O que é responder? Alguém falou primeiro. Um dos grandes segredos do aconselhamento, quem já foi lá na salinha lá, né? Hoje eu atendi uma jovem lá e ela disse assim, eu nunca tinha entrado aqui, que legal. Eu falei, vou fazer um café para você. Né? Tá, né? Calouro, né? Vamos fazer aqui. Né? Mas é ouvir. Eu tenho que ouvir. Já reparou que Jesus ouvia, depois ele respondia? O sal é assim, você ouve primeiro, ouve, e depois responde. A vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para saber responder. E é temperada com sal, não é com veneno, não é com ácido, não é com pimenta. O grande segredo do crente é acolher aquele que fala. Ouça. Ouviu? Ouviu. É claro que naturalmente, às vezes fazemos um julgamento, uma ideia do que está sendo falado. Mas ouça. Acolha o sentimento. E depois responde, temperado com sal. Responda com sal. Não saia falando, ouça. E ouça muito. Esse final de semana, na sexta-feira e ontem, nós fomos num acampamento, Márcia e eu, do ministério chamado Joy, J-O-Y. Joy quer dizer alegria em inglês. E é um ministério voltado para viúvas, para pessoas que perderam entes queridos, para divorciados, enfim. E nós fomos lá. E aí então, pastor, o convite foi feito, a tia do Vinícius, daqui, o Vinícius estava lá. Você pode levar uma palavra? No primeiro dia você fala sobre esperança, no segundo dia falar sobre Jesus, a fonte de alegria e paz. Tá bom, cheguei lá, né, vamos falar sobre esperança. Aí apresentaram as pessoas. A hora que começaram a apresentar as pessoas, os acampantes que estavam ali, meu queixo caiu. Eu falei, o que eu tenho para falar? Para os irmãos terem uma ideia.
Tinha uma irmã ali, nós conversamos um bom tempo. O marido era pastor, foi assaltado, levou um tiro e ficou paraplégico. E esse pastor tinha um sonho. Enquanto Deus me conservar com vida, eu quero ser um pregador do evangelho. Viveu mais 9 anos nessa situação quando o Senhor o recolheu. Vimos uma situação de uma moça que trabalhou comigo, eu conheci, ela estava lá. O marido faleceu de Covid, jovem, presbítero ativo numa igreja. A outra, mesma coisa, marido pastor, em 2021, faleceu de Covid. Mas 2 histórias mexeram muito comigo. E eu não consegui segurar minhas lágrimas. Uma jovem mãe com 3 filhos. Marido saudável, atleta. Ia para lá e para cá. Sentiu uma dor nas costas, correu para o médico. Um câncer agressivo, metastático. Em 9 meses, ele foi a óbito. E fazia 5 meses só. Faz 5 meses. E ela disse, foi a primeira vez que eu peguei estrada sem meu marido. Eu não queria estar aqui, mas eu estou aqui. E uma outra irmã, aqui da praia, né, do litoral sul, junto com o marido. E o marido disse, eu não queria estar aqui. Voltando da praia, um motorista bêbado entra na contramão, colide com o carro deles e ela perde um filho de 19 e o outro de 6 anos no mesmo carro. Ela ficou quase 1 ano na UTI, o marido e o filho pequeno escaparam praticamente ilesos. Eu fico pensando, o que dizer para pessoas assim? O que significa a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, como deveis responder a cada um? E eu preguei na primeira noite, pedindo misericórdia. E a dona Márcia, meu tempero, né, meu sal, ela fez assim no fim, não sei. Eu falei, eu entreguei o que Jesus mandou entregar. E no dia seguinte, morrendo de medo, né, na noite, sei lá como é que foi, né, gaguejante, tremo, muitos desses vieram conversar e contar essas histórias. Eu não fiz outra coisa com esses irmãos, senão orar. Orar, 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 orar e orar. Mas o que mais me chamou a atenção, como eles cuidaram um do outro ali. Como eles começaram a cuidar um do outro ali. Como eles começaram então a abraçar uns aos outros ali. Aí eu tive uma dimensão de corpo. Eu vi sorrisos de pessoas que estavam chorando. 3 irmãs na carne que estavam ali, todas tinham algo em comum, perderam alguém, marido, filho, enfim, e estavam ali só sorrisos. E uma delas disse, pastor, eu não consigo orar por isso, eu não consigo colocar para fora. Eu falei, você quer repetir? Ela falou, eu quero. Em nome de Jesus você vai conseguir. Ela pegou na minha mão e eu orava, ela repetia, eu orava, ela repetia, até que no momento que ela tinha que falar, travou, eu falei assim, em nome de Jesus, fale. Porque você não tem culpa. E foi assim, saiu. E ela conseguiu orar, ela conseguiu falar. E aquele choro de alívio, ela falou, parece que eu tirei um tijolo, uma parede das minhas costas. Nós não sabemos muitas vezes o que dizer. E o sal tem que ser colocado aos poucos, para nós sabermos responder a cada um. O que eu senti ali, eu quero sentir aqui, e muitas vezes eu sinto aqui, é a noção de corpo e de cuidado mútuo. Eu queria dizer para vocês que quem cuida, quem abraça, quem ouve, eu vou repetir, quem cuida, quem abraça, quem ouve, mais uma vez, quem cuida, quem abraça, quem ouve, se interessa de fato. É isso que o Senhor Jesus fez aqui. Mulher, fiques livre do teu mal. Vai-te em paz, a tua fé te salvou. Que queres que eu faça? Lembra que Jesus era assim? É assim até hoje. E aí nós terminamos o texto com algumas palavras que elas parecem até ser estranhas, porque é um monte de nome. E quando nós lemos Romanos, eu tentei citar o nome de todo mundo aqui da igreja.
E Paulo diz assim, olha no verso 7, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lhe envio como expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar os vossos corações. Em sua companhia vos envio Onésimo, aquele que era inútil, depois passou a ser útil, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Paulo está dizendo assim, eu vou enviar, vocês vão saber a nossa situação aqui. Lembra dos irmãos do sul, lembra da situação missionária, lembra do pastor Abelardo, que hoje está internado agora. Das lutas que vivemos, e agora precisamos orar. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Vocês sabem a história de João Marcos? Esse aqui, ó, Marcos, primo de Barnabé. Sabe a história dele? Paulo e Barnabé eram assim, ó. Tinha um menininho com a camisa do Batman aqui, né? Era Batman e Robin, era juntinho. Eles eram muito amigos. E por causa de Marcos, o que aconteceu? Eles brigaram e houve desavença tamanha entre eles que Barnabé foi para Chipre, nunca mais ouvimos falar de Barnabé, a não ser aqui, e Paulo vai empreender suas viagens. E agora ele diz assim, traz Marcos, primo de Barnabé, e se ele for aí, acolhei-o. Perdão de Paulo, todo mundo tem jeito, Marcos teve jeito. Cassoli também, jeito. Dumbra também. Os Marcos têm jeito, amém? É isso aí. Então acolhei-o, é isso que o texto está dizendo. Olha que mudança. Brigaram por causa dele, agora, está vendo o primo de Barnabé? Receba, porque ele vai ser útil aí. Continua. E Jesus, aqui não é Jesus é uma pessoa, né? É um nome. Jesus, conhecido por justos, quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Então acolha esse tal Jesus aí. Engraçado, né? Uma pessoa chamar Jesus, tem algumas pessoas, né? No meio hispânico é muito comum a pessoa chamar Jesus, né? Mas eu tinha um pai de aluno que chamava Jesus. E foi muito estranho quando ele foi lá, olha, eu sou o pai de fulano, qual é o seu nome? Jesus. Na hora de ir embora eu falei, muito obrigado, Senhor Jesus. É uma situação, né? Mas esse Jesus aqui não é o Jesus, tá? Era uma pessoa que se chamava Jesus, né? E ele era tão firme que ele era conhecido por justo, né? São os cooperadores judeus que estavam ali com Paulo. Interessante que os da circuncisão, ou seja, os judeus, ajudavam a Paulo e tinham sido lenitivo, né? O bálsamo de cura para Paulo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós, nas orações para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Quando eu leio isso aqui, eu não sei quantos fazem uma leitura da Bíblia, chega em momentos assim, passa rápido, né? É nome, né? Vamos passar rápido. Mas vocês veem aqui o corpo de Cristo trabalhando? Um cuidando do outro? Olha como isso é importante. 13, dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Ele se preocupa por vós. Tem gente preocupada aqui na IPBI? Muito. Conversa 2 minutos com a dona Célia, pega o WhatsApp. É 1 minuto. Você vai receber alerta de chuva, cuidado, meu filho, estou orando por você, eu vou cuidar de você. E essa pessoa aqui era útil. Olha como era importante. A minha mãe, eu posso brincar, viu, gente? Saudai aos irmãos de Laodiceia e a ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Alguém sabe como começou a IPBI? Do zero. Marcos lembra, Adelene também. Era uma pessoa. Uma pessoa. Estava sobrevoando o Grand Canyon de avião, o avião tossiu assim, vai cair. Fez um pouso meio que de emergência, ele ficou preocupado. Acho que eu vou morrer. Voltou dessa viagem.
Ligou para o meu irmão Rui e falou assim, eu quero ouvir de Jesus. Aí o Rui falou, vamos lá na casa de fulano? Eu falei, eu não. Aquele? Não. Não, ele quer ouvir de Jesus. Tá bom, começa a conversa às 8 da noite, papo furado, 9 horas, 9h30. E ele vira assim, Iãozinho, você não vai falar nada? Eu falei, eu não. Não, fala alguma coisa. Eu falei, você vai para os quintos dos infernos, abre a porta que eu quero ir embora. E fui para a porta, ele correu, puxou a chave e falou, o que eu faço para não ir para lá? Quer saber mesmo? Então nós fomos falando. À meia-noite ele estava de joelhos. No dia seguinte ele me ligou e falou, Ião, eu estou na 23 de maio, parado, está um trânsito, ninguém anda, ninguém faz nada, está chovendo, eu estou sentindo uma paz, eu não paro de chorar, o que é isso? Eu falei, é o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. E ele disse, eu posso convidar mais gente para ouvir isso na segunda que vem? Pode. E foi. Mas posso voltar semana que vem? Pode. E ele foi se empolgando. E ele diz assim, Ion, hoje vai salvar? Tem que salvar. E foram 6 anos assim. Foi para o seminário e tal. Alguns se converteram, foram para as igrejas. O reverendo Eudes me chama, junto com Daniel de Lima, e fala assim, precisamos acolher esse seu pessoal aí. Vamos abrir um trabalho no Ipiranga? Vamos. Mas a maioria das igrejas, a igreja presbiteriana do Rude começou na casa do seu Aldo. Saudoso presbítero Aldo. Começou lá. Ninfa hospedava uma igreja em sua casa. Muitas igrejas começam em lares e aí vai se expandindo. Vamos organizar, vamos. Nós fizemos isso aqui. Por isso, Rebeca, Flor, eu creio no PG. Está certo. Expande, cresce. Olha lá, versículo 16. E a gente termina. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses e aos de Laodiceia, lede igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, né? Atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. A saudação é de próprio punho, Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Aqui ele termina dizendo, né, para o irmão Arquipo, se recebeu algo na mão, faz com diligência. Deus te deu uma oportunidade de servir na igreja, faça com diligência. Para todos nós aqui, é um privilégio. E aí então, ele diz, vocês orem por mim, pelas minhas algemas, né? E que a graça de Jesus esteja sobre todos vocês. E eu queria terminar com essa máxima. Quem cuida, abraça, ouve, se interessa de fato. E o maior interessado em suas escolhas, em cuidar de você, abraçar você, ouvir você em primeiro lugar, é o nosso Senhor Jesus. Que Ele te abençoe. Amém? Terminamos aqui Colossenses. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque Tu nos ensina, Tu falas e nós queremos cumprir a Tua vontade. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado porque Tu és o Deus que nos acolhe, nos abraça. Tu és o Deus, Senhor, que nos ensina todos os dias. Obrigado pelo Teu carinho, obrigado pela Tua paz, obrigado pela Tua proteção. E obrigado porque Tu nos sustentas. Eu quero Te agradecer pela ceia do Senhor, pela mesa do Senhor posta esta noite. Pai querido, que privilégio estarmos juntos e olharmos para esse memorial. O Filho de Deus, que é Deus, se faz homem. Paga um preço, derrama seu sangue, como nós cantamos, para que o véu se rasgasse e tivéssemos acesso à presença do Pai. Bendito seja o Teu nome. Oramos, agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.